Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17. João 17. Nós estamos aí a uma semana da Páscoa, né? E a Páscoa é no próximo domingo da ressurreição. Eu queria compartilhar o texto de João 17, que é um texto que tem tudo a ver com esse momento, com esse período da Páscoa. O texto diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse texto de João 17 é um texto que sempre fala muito ao meu coração nessa época do ano, porque ele está inserido num momento assim que antecede
o roteiro final da morte de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 17, e você vê o capítulo 18, você vai perceber que Jesus se desloca para o Getsemane, e lá no Getsemane, então, e começa todo o processo de prisão de Jesus, e dali, então, só vai terminar com a sua morte e posterior ressurreição. João 17, portanto, é uma oração chamada de sacerdotal ou intercessória, em que Jesus ele intercede por aqueles que o Senhor tem dado. E por que é tão importante para a gente, ou para aqueles que são seguidores e seguidoras de Cristo Jesus, entendam o conteúdo de João 17, por uma razão muito clara. Porque João 17 é a chave para a interpretação daquilo que é a essência do cristianismo, ou para aquilo que deve ser a essência do cristianismo: unidade. É difícil falar unidade quando se fala de cristianismo hoje. Para se ter uma ideia, no início do século XX, haviam aí em torno de 2.000 confissões diferentes, distintas do cristianismo. Hoje nós temos muito mais de 40.000. Então, para cada confissão distinta, ou para cada linha, ou para cada grupo religioso cristão, você vai ter aí uma maneira diferente de pensar, uma teologia, uma doutrina. Então, muitas vezes, essa unidade ela não é muito revelada na prática. Ela pode ser mais dita no discurso e não tanto na prática. Mas esse não era o ideal de Jesus. Até porque, na verdade, Jesus não deixou um ideal, Jesus deixou uma comissão, uma ordem. Jesus não deixou uma ideologia, Jesus não deixou uma filosofia, como muitos acreditam. Jesus deixou a implantação de um novo modo de ser e de viver. O reino de Deus, ele é implantado por Jesus, e a maneira como os cristãos vivem o reino de Deus é como eles revelam o seu testemunho, a sua maneira de viver no mundo. E uma das principais características, uma das principais marcas dos cristãos, portanto, deve ser a unidade. A obra de Jesus, então, até aquele momento, ela estava completa, à exceção da hora final. O Verbo se fez carne e habitou entre o povo. Jesus manifestou o reino de Deus, fez muitas curas, muitos milagres, transmitiu a mensagem, preparou homens, mobilizou multidões, ressuscitou mortos, curou gente, trouxe gente que era afastada da sociedade, gente marginalizada, alimentou aqueles que tinham fome, curou aqueles que estavam doentes. Jesus fez uma revolução social bastante interessante. Isso é uma expressão aqui bem simplista, para dizer que Jesus fez algo extraordinário. Jesus então realiza essa oração vislumbrando aquilo que viria depois da sua morte e, posteriormente ainda, da sua ressurreição. A igreja, claro, depois da ascensão de Jesus, porque Jesus morre, ressuscita, e depois ele ainda fica 40 dias com os discípulos para que então ele suba aos céus. E durante esse período em que ele fica, depois da sua ressurreição, ele continua convivendo com os discípulos. Só que assim, não tão intensamente, ele vai e volta. Em alguns momentos a Bíblia nos mostra essa participação de Jesus. Mas ele prepara refeições, ele come com os discípulos, ele caminha com os discípulos. Enfim, ele começa a mais ainda a mostrar a necessidade daquele grupo se manter unido. Mas essa unidade, ela não se mantém por muito tempo. Primeiro porque essa unidade ela já não existia um pouco antes de Jesus de fazer essa mensagem de João 17. Por exemplo, em Marcos capítulo 20, nós vemos ali a intenção de Tiago e João e da sua mãe de providenciar lugares de destaque no reino de Deus. Senhor, quando chegares no teu reino, eu te peço só uma coisa, eu estou te dando 2 filhos, eu te peço que um dos meus filhos fique à tua direita e o outro fique à tua esquerda, eu só te peço isso. E aí então Jesus dá uma lição neles,
dizendo que, em primeiro lugar, ele faz uma pergunta: vocês podem beber o cálice? E eles dizem: podem, embora eles não soubessem ainda muito bem o que fosse beber o cálice. E aí Jesus diz: então vocês vão beber, mas o sentar-se à direita e à esquerda não é algo que me compete. E aí então Jesus chama Tiago e João, mas à parte diz assim: olha, o pessoal aí fora, eles dominam, eles oprimem, eles disputam por poder, por espaços, mas no reino de Deus, quem quer ser o maior, seja esse o que mais sirva. Então a gente percebe que já naquele momento não havia uma unidade assim tão grande, embora Jesus fosse bastante persistente e insistente nesse sentido. Depois a gente vê lá em Corinto diferentes adesões. E o apóstolo Paulo mesmo discursa sobre isso, porque uns eram seguidores de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, outros simplesmente se diziam cristãos. Então a gente observa que as percepções eram bastante distintas. E depois de terminar o primeiro século, muitos já, inclusive, negavam, por exemplo, que Jesus tivesse vindo em carne. Acreditavam que Jesus não era, de fato, um ser humano. Era apenas um espírito que podia se ver. Então, se a gente começar a olhar ao longo da história da igreja, sempre houve, assim, uma certa dificuldade em relação a essa questão da unidade. Mas a unidade é uma comissão, é uma obrigação, é uma ordem dada por Jesus. Em que pese a diversidade, Jesus clama pela unidade. E é por isso que nós falamos na unidade, na diversidade, para que todos sejam um, e isso é o que a gente quer falar hoje à noite. E o cântico que foi cantado aqui, ele ilustra bem isso. Diz para Rosângela no início, ó, o sermão é esse, fala sobre unidade, e o canto ele vem assim fechar muito bem. Porque ele fala de Atos 2:42, que diz: da multidão dos que creram era um só o coração. Esse era e continua a ser o ideal de vida cristã hoje para nós, como comunidade. Como que a gente pode buscar a unidade dentro da igreja, dentro do reino de Deus, com tanta diversidade? E a resposta bem simples e mais direta que eu posso dar a você é o seguinte: em meio a tantas diferenças que nós possuímos, Cristo é o que temos em comum. E é o amor de Cristo por nós, é o seu ensinamento, é aquilo que ele nos deixou, que faz com que as diferenças, com que a diversidade, ela fique deixada de lado. A gente não consegue, por exemplo, encontrar unidade, às vezes, plena dentro da nossa própria casa. Você provavelmente não consegue encontrar. Porque cada um tem um jeito de ser, uma maneira de pensar. A Ana Luísa, por exemplo, tem 3 anos, mas ela já tem algumas opiniões que são delas. Então, aquilo que eu e a Renata, durante 9 anos, que foi o tempo que eu e a Renata ficamos casados, sem filhos, a gente teve para unir, de repente veio a Ana Luísa e agora está tendo uma outra opinião diferente e a gente está tendo que rever muitas dessas coisas. E vocês provavelmente que já, os filhos já saíram de casa, agora estão os netos, sabem dos desafios que é ter unidade dentro de uma família. E quando a gente está falando de unidade dentro da igreja, quando a gente está falando de unidade dentro do reino de Deus, a gente não está falando de uniformidade. Veja, é diferente. Unidade e uniformidade. Quando você coloca uniformidade, você está pressupondo que todas as pessoas estão agindo de forma uniforme, iguais. Agora, quando você fala em unidade, você está pressupondo, ou você está afirmando, é o que eu penso, de que em meio à diversidade existe um ponto em comum. E é esse ponto em comum que faz com que toda a diversidade seja reunida. Então, o que é ser unido, mesmo com tanta diversidade? O que é buscar a unidade hoje para nós? O que significa isso como igreja de Deus? E qual o significado para nós como igreja de Cristo? Em primeiro lugar, Jesus, quando ora na sua oração sacerdotal, ele ora pela verdade na igreja.
E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, fala sobre o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo nos nossos dias tem sido muito trocado pelo unguento com mosca morta, que é narrado em Eclesiastes 10:1. A igreja de Cristo, que deveria se ocupar mais em ver como poderia ser relevante, como poderia fazer a diferença na sociedade, como que pode contribuir, por exemplo, com mobilidade, como que pode contribuir com a agenda ecológica, vamos assim dizer. Talvez para muitos isso seja estranho, mas o que a igreja tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque o primeiro mandamento de Deus para o homem foi o quê? Cuida do jardim. E nós ainda continuamos com essa comissão. Mas nós terceirizamos responsabilidades que são nossas. Quantas vezes você se preocupa da forma como o seu lixo, por exemplo, ele é posto fora? Como que você pode pensar que a igreja pode ser útil nas discussões como, por exemplo, mobilidade? Essa semana eu tive uma experiência interessante. Alguns anos atrás eu fiz isso durante muito tempo. Eu saía da minha casa ali no Estreito, ia de bicicleta até a Universidade Federal, fazia a volta e voltava. Fiz isso durante 1 ano, mais ou menos. Depois que os filhos nascem, a gente usa como justificativa, porque não é justificativa, dizer que não tem tempo. Mas chega um determinado momento que a mente da gente começa, então, a abrir um pouco mais. E essa semana eu pensei, vou pegar dessas bikes aí que são para alugar agora e vou vir para a igreja. Então, vim para a igreja um dia de bike. Essa bike amarela, Yellow. Não estou fazendo propaganda, tá? Fique claro aqui. Foi uma experiência fabulosa, porque eu gosto de andar de bicicleta. Né? Eu não sei, as minhas memórias com bicicleta são as mais antigas possíveis. Né? Até ver um Fusca por baixo eu já vi, porque eu já fui atropelado por um Fusca. Né? E eu estava com a minha Monarch pequenininha, tinha o quê? Uns 7 anos, e de repente eu olhei e só vi o cano de descarga. Né? E aí o meu guidão ficou torto, o pedal ficou quebrado e eu recebi lá uns cruzeiros e fui para casa assim com a minha bicicletinha meio torta e nunca mais vi o cara na vida. Mas então a bicicleta é algo que está aí. Né? É uma responsabilidade. E aí lá no aplicativo mostra quanto, né, menos de CO2 se produziu só por eu não ter vindo de veículo por cento, que eu vim de bike. Interessante isso. Algo que, de repente, às vezes as pessoas estão pensando isso anos-luz à frente. E nós, como igreja, de repente, não estamos conectados, antenados com essas coisas. Então, nós precisamos, sim, rever a forma como o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós vivemos, ele está sendo transmitido para fora. As pessoas estão vendo, como as pessoas estão vendo a nossa postura, a nossa atitude. E é através de Jesus que, ou melhor, é através dos discípulos que Jesus é glorificado. Do mesmo modo, por exemplo, isso eu já falei aqui em outra oportunidade do púlpito, do mesmo modo que o paciente leva o médico à glória. Porque, por exemplo, se você procura um médico quando você está doente, o médico o cura, você vai dar graças a Deus pela cura, mas vai dizer, o médico que fez isso foi o fulano de tal. Certo ou errado? E aí você começa a divulgar o bom trabalho que ele fez. Mas também, se alguma coisa dá de errado, a culpa acaba sendo também, né, em alguma medida, embora não fosse correto, né? Ou, sabe lá, daquele que está assim. E assim é o advogado, é o engenheiro, é o profissional. Assim também, Cristo está sendo testemunhado através dos nossos gestos, das nossas atitudes, da maneira como nós vivemos. Que tipo de cristianismo nós estamos mostrando para as pessoas? Que tipo de Cristo as pessoas veem em nós? Porque hoje Cristo não está fisicamente entre nós. Então, os cristãos, os pequenos cristos, que é o que significa cristão, eu e você, é que revelamos quem é Jesus. E a pergunta a se fazer é, que tipo de Cristo nós revelamos ao mundo? Um Cristo preguiçoso? Um Cristo carrancudo?
Um Cristo ranzinza? Um Cristo murmurador? Um Cristo insatisfeito? Um Cristo ingrato? Como tem sido o tom da música que sai da nossa boca? Como são as palavras que proferimos àqueles que estão próximos de nós? Assim como Deus enviou Jesus, através dessa oração, Jesus está dizendo: agora eu aqui envio os discípulos ao mundo. Por isso que Jesus diz: eu não peço que os tires do mundo. Jesus nunca pediu para que nós vivêssemos distantes da sociedade. E entenda que Jesus, quando fala do mundo, ele está falando da sociedade. Ele está falando daquela sociedade que eu e você estamos presentes. Então, em nenhum momento foi projeto divino que nós saíssemos da sociedade e nos escondêssemos dentro da igreja. Muito pelo contrário. A igreja é o lugar em que nós aprendemos do evangelho para bem mostrar o que é ser verdadeiramente um cristão na sociedade. E às vezes eu me questiono, porque o número de evangélicos tem se tornado crescente a cada dia, mas nem por isso a justiça social tem crescido. Nem por isso a criminalidade tem diminuído. Nem por isso a corrupção também tem diminuído. E eu não posso deixar aqui de lembrar, talvez muitos daqui se lembrem, eu até na época escrevi um artigo, aquela oração da propina, lembram? Há uns anos atrás, que tinha lá um grupo de políticos e empresários que dividiram lá uma baita quantia em dinheiro e aí deram as mãos e oraram agradecendo a Deus pela divisão ali do roubo. Lembram-se disso? Isso não é cristianismo. Está longe de ser cristianismo. A segunda coisa que Jesus nos mostra através dessa oração é que ele busca a santidade na igreja. E santidade, desde o Antigo Testamento, tem a ideia de separação. A palavra santidade no Antigo Testamento, ela significa kadosh, que é o mesmo que cortar, separar. Então, embora Jesus deixe claro que os discípulos devessem viver na sociedade, ele está aqui dizendo algo muito importante para os seus discípulos, que é o seguinte: vocês continuam vivendo na sociedade, mas vocês têm que viver de modo exemplar. Vocês têm que viver de modo diferente. Por isso que ele estimula, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, para que os discípulos orassem: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, quando Jesus, lá no versículo 17, pede que os discípulos sejam santificados, a expressão original, o texto bíblico original, dá a ideia de uma pessoa que é separada ao serviço de Deus, mas que continua vivendo e atuando na sociedade no tempo presente. Um cristianismo recluso, um cristianismo que se encastela, o cristianismo que foi proposto por Pedro quando eles subiram no monte da transfiguração e que apareceu lá Elias e Moisés, e aí Pedro veio com aquela grande ideia: Senhor, vamos construir tendas aqui e vamos ficar por aqui, tá bom demais aqui. E de repente aquilo se passa e Jesus diz: agora vamos descer o morro, porque aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é lá embaixo. Porque aqui no morro, aqui no alto do monte não tem transformação. O evangelho não faz sentido dentro da igreja. Ele só faz sentido na sociedade. Porque aqui, dentro da igreja, ele é importante, mas nós o conhecemos. Mas de que maneira ele pode ser útil, pode ser efetivamente conhecido na sociedade que nós vivemos? O verdadeiro cristianismo é para ser vivido de maneira integral, em meio às lutas, aos tropeços da vida. E jamais na tentativa, na ideia de afastamento. Um evangelho vivido integralmente e não parcialmente. Um evangelho que finca os pés no chão da resistência. Um evangelho responsável. A terceira e última coisa que Jesus nos ensina através da oração sacerdotal diz respeito, além de tudo isso, e não menos que isso, é a missão da igreja. Porque o tema da mensagem fala sobre unidade, que é a missão da igreja, e isso fica claro em todas as partes, e agora mais do que nunca eu queria reforçar isso. Porque no versículo 18 Jesus diz:
assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus não está mandando os seus discípulos para a sociedade dizendo assim: levem espadas, levem escudos, ponham os seus melhores capacetes para vocês se protegerem. Não. Jesus está dizendo o seguinte: tirem as suas armas, se revistam sim com armas espirituais, mas vão ter contato com as pessoas como eu tive. Andem com os marginalizados, andem com os afastados, andem com aqueles que precisam. Andem com aqueles que a comunidade, que a sociedade muitas vezes desconsidera. Vocês que são cristãos, Jesus está dizendo, não são melhores que ninguém. Muito pelo contrário. Se vocês não fizerem o que eu digo, vocês se tornam até piores do que aqueles que não conhecem o Evangelho. Jesus então faz da sua missão um modelo para a nossa vida, porque assim como ele entrou no nosso mundo, nós também devemos entrar no mundo das pessoas. Assim como Jesus entra na nossa vida e faz uma revolução, nós também devemos entrar na vida das pessoas, não fazendo com que elas abdiquem da sua própria vida, mas que elas conheçam o que é a graça de Cristo Jesus. Por fim, a grande comissão de Jesus, ela é repetida em todos os evangelhos e igualmente no livro de Atos, como nós cantamos anteriormente e como eu gostaria que fosse cantado aqui novamente, que é o símbolo, que é a marca da Igreja de Cristo. Se a gente tiver que lutar por alguma coisa, me desculpem a sinceridade, irmãos. A gente não tem que lutar por espaços de poder. A gente não tem que lutar por estruturas materiais. A gente não tem que lutar por nada que seja humano, mas por aquilo que é espiritual e que é a ordem de Cristo. Unidade na diversidade. Eu e você somos diferentes. Isso está muito claro. Daqui da frente eu estou vendo. Não vejo ninguém igual. Esses dias a Renata em casa com a gente, tomando café, ela disse assim, quando a Ana Luísa nasceu, eu acredito até que eu comentei isso, eu olho assim para ela, parece que ela é um pedaço de mim, mas eu vejo que ela continua sendo um pedaço de mim, mas ela não é eu. Ela é uma outra pessoa, uma outra identidade. Então, por que é que muitas vezes, dentro da igreja, dentro da nossa família, nós temos opiniões tão acirradas, tão temosas, tão persistentes, tão intransigentes? Por que não buscamos o caminho do meio, do diálogo, da tolerância, da unidade? Porque isso é ser igreja. As outras coisas, como se diz aí, é perfumaria. Se não tiver, está tudo certo. Mas a igreja, ela tem que ser conhecida como a igreja que vive a unidade na diversidade. Que esse seja o nosso verdadeiro alvo como igreja de Cristo. Que a igreja de Florianópolis busque isso, porque nós estamos aqui no centro de Florianópolis e não é à toa que essa igreja está aqui há 117 anos. É porque ela tem um chamado de Deus para fazer diferença na sociedade. Mas não de repente da forma como se imaginou que pudesse ser, mas sendo a diferença com a sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a sua graça seja derramada para que a gente não negligencie esse chamado de Deus para nós. E eu gostaria de ouvir mais uma vez essa música, fôssemos dirigidos. Unidade na diversidade.